Então, nós vamos dar início, né, ao nosso evento, que tem o título de Mercado de Trabalho para pessoa com deficiência no pós-pandemia. Então, o nosso intuito aqui é discutir o cenário, né, que nós estamos vivendo, né, e as possibilidades futuras, né, para as pessoas com deficiência após esse momento que é tão particular na nossa história. Então, a ideia aqui é gerar mesmo um espaço de discussão sobre o tema. Então, a gente vai organizar o evento da seguinte forma: nós vamos ter a fala da doutora Patrícia primeiro, que é auditora fiscal, né, e coordenadora do núcleo de inclusão. Então, antes da gente começar, eu gostaria de apresentar o Instituto para vocês, para quem ainda não conhece. O Instituto Esther Assunção é uma organização social sem fins lucrativos. A gente tem sede no município de Betim. Nós somos fundados em 1987 pela dona Esther Assunção, que foi uma educadora aqui de Minas Gerais, foi pioneira em pensar a educação para as pessoas com deficiência. Então, a dona Esther trabalhou particularmente com a deficiência intelectual, também trabalhou com pessoas com altas habilidades, né, que na época era conhecido como superdotação. Então, ela foi muito engajada no nosso estado, em um momento que as discussões sobre educação ainda eram muito incipientes, né, educação para pessoa com deficiência. Ao longo da história dela, ela fundou várias instituições, né, voltadas para poder atender o público com deficiência, e nisso, dona Esther se aproximou muito das famílias também. E as famílias começaram a demonstrar uma preocupação sobre o futuro das pessoas com deficiência, ou seja, o que seriam das pessoas com deficiência, particularmente as pessoas com deficiência intelectual, depois que os familiares não estivessem mais aqui para cuidar. E desse momento de discussão, surge a ideia do Instituto, que na época, em 87, recebeu o nome de SEAP, que era Sociedade Esther Assunção de Proteção Excepcional, que era o termo usado na época. Em 2001, a dona Esther faleceu, e aí o Instituto passou por toda uma reforma para ser ativado novamente em 2003, já com o nome de Instituto Esther Assunção. Então, hoje a nossa missão é mobilizar pessoas e organizações para o exercício da cidadania da pessoa com deficiência. A gente acredita que a inclusão hoje se dá por meio da participação social da pessoa com deficiência, e que ela tem que ser protagonista do seu próprio processo de inclusão. Dessa forma, a gente tem um modelo de atuação que a gente atua com as pessoas nos contextos onde elas estão inseridas. Ou seja, quando a gente vai falar de educação, a gente vai falar de educação dentro das escolas, né? Junto com pais, familiares, as próprias crianças com deficiência, os educadores. E nos últimos anos, a gente tem focado muito no mercado de trabalho para pessoa com deficiência, em duas modalidades de atendimento. O atendimento ao trabalhador com deficiência, né, com encaminhamento para oportunidade de trabalho, qualificação profissional. Nós temos uma iniciativa que tinha previsão para começar agora em 2020, mas esperamos começar lá em 2021, que são iniciativas de incentivo ao empreendedor com deficiência, para a gente entender que nem todas as pessoas têm o desejo de atuar no mercado de trabalho por meio de vínculos de CLT, tem aqueles que são empreendedores e que querem crescer nesse segmento. Então, é uma iniciativa que está prevista, né, para o próximo ano. E a gente parte da perspectiva que a inclusão ela tem que acontecer dentro do trabalho, envolvendo todos os atores, né? Quando se fala de empresa, tem que envolver desde a alta chefia até os colegas de trabalho. E é nessa perspectiva que a gente trabalha na modalidade de assessoria às empresas, ajudando nessa preparação das equipes, das pessoas, para gerar uma cultura inclusiva. Então, a gente faz uma intervenção que ela tende a ser mais duradoura, porque a gente trabalha da perspectiva de transferência de tecnologia. Então, o Instituto ele não quer fazer pelas empresas, a gente quer fazer com as empresas, porque o nosso ideal é que elas absorvam essa cultura e aí passem a serem mais inclusivas, independente da presença do Instituto. Então, eu gostaria agora de passar a palavra para a doutora Patrícia, que vai falar para a gente no nosso evento. Vou deixar ela se apresentar para nós e desejar um bom evento a todos. Obrigada, Cíntia. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Boa noite aí dos meus amigos Romário e Ricardo, Maria Eugênia também, Savieto, são as pessoas que eu estou identificando aí pela câmera, né? Agradecer ao Instituto pelo convite, parabenizar pela iniciativa.
é um momento que o movimento das pessoas com deficiência, seja ele em qual frente for, ele tem que estar junto, unido e tem que debater. A pandemia, ela trouxe uma situação muito nova e a gente vai ter que enfrentar um cenário bem diverso no próximo ano. Então, é importante que a gente realmente debata, fique atento e critique, né? Então, o que aconteceu com a pandemia? Num primeiro momento, na pandemia, houve uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas com deficiência. Foi o primeiro medo quando veio a pandemia, né? Como é que nós vamos proteger as pessoas com deficiência? E aí surgiram aqueles que entendiam que por ter deficiência, independente de qual fosse, tinha que ser afastado, não podia mais fazer nada, tinha que suspender o contrato. E aí a gente teve que, nesse primeiro momento, parar e pensar, é isso mesmo? As pessoas com deficiência são tão frágeis assim? Todas? Então, a resposta que a gente tem é não, claro que não. Né? A LBI, ela diz em seu artigo 10 que as pessoas com deficiência, elas devem ser consideradas em situação de vulnerabilidade no caso de calamidade pública. Vulnerabilidade não significa afastamento, fragilidade. Significa um olhar diferenciado. Então, se eu tenho uma empresa, se eu vou olhar para aquelas pessoas de grupos de risco numa pandemia, eu vou olhar também a situação das pessoas com deficiência. Isso vai depender de cada caso, né? Então, por exemplo, uma pessoa na cadeira de rodas que usa o transporte público, provavelmente, se ela tem que usar as mãos, ela estava muito mais sujeita ali no transporte público a ter contato com o coronavírus do que uma pessoa que também seja usuária da cadeira de rodas e que tenha seu próprio veículo higienizado para ir e voltar do trabalho. Então, vulnerabilidade não é uma fragilidade. Eu tenho deficiência, eu sou frágil, eu vou quebrar, eu tenho que ser afastado. Então, a primeira questão foi essa, conscientizar as empresas de que não existia essa fragilidade. E a gente teve muito medo nesse momento. Eu digo a gente, quem atua aí na área, mesmo perante as empresas, cobrando aí o cumprimento da nossa legislação. A gente teve muito medo de que, de repente, se pensasse o seguinte, olha, as pessoas com deficiência são tão frágeis que, no caso de uma pandemia, vocês estão vendo aí, ó, eles não podem trabalhar. Que isso fosse mais um argumento, e falho, obviamente, para dizer que as pessoas com deficiência não poderiam estar no mercado de trabalho. Então, foi a primeira reflexão na época da pandemia, foi essa. E a conclusão que se chega é essa que eu disse, vulnerabilidade não é afastamento, não é fragilidade, é um olhar atento e individualizado. Aliás, na deficiência, sempre a gente tem que ter o olhar individualizado, né? Cada pessoa tem um tipo de limitação, tem um potencial diferente. O próprio Romário e Ricardo, apesar de eu achar os dois muito iguais, eu ainda não consigo distingui-los, eu tenho certeza que eles têm inúmeras diferenças. Mesmo os dois tendo deficiência visual, eles têm diferenças em várias questões. Então, qualquer pessoa com deficiência, a gente tem que olhar a situação, o ambiente social em que ela vive, inclusive dentro do novo conceito de pessoa com deficiência. Eu digo novo porque é da convenção, veio na LBI, mas até agora ele não está aí, né, tão difundido, né? Que é o conceito que sai da questão biomédica e leva em consideração também os aspectos sociais e as barreiras que a pessoa enfrenta. Bom, uma segunda questão que surgiu com a pandemia. Essas pessoas, houve uma retração econômica, essas pessoas vão ser dispensadas do trabalho. Serão elas as primeiras a serem dispensadas do trabalho? Pensamos que sim, que seria um grupo mais frágil, que as empresas, na hora de escolher quem seria dispensado, dispensariam primeiro as pessoas com deficiência. Então, nós da fiscalização começamos a fazer estudos percentuais. Qual o percentual de pessoas sem deficiência demitidas, qual o percentual de pessoas com deficiência que estavam sendo demitidas. No começo, não foi maior. E aí, a gente teve uma lei, a Lei 14.020, que trouxe, a partir do dia 7 de julho deste ano, o que a gente chama de garantia provisória de emprego. Então, ela estabeleceu o quê? Todos os trabalhadores com deficiência teriam a garantia do seu emprego até o dia 31 de dezembro de 2020, que é a data prevista para término do estado de calamidade pública. E aí muita gente pergunta, mas e se for prorrogado? Se for prorrogado o estado de calamidade pública, prorroga-se também a estabilidade concedida aos trabalhadores com deficiência. Eu posso dizer para vocês, mediante estatísticas e mediante fiscalização, que sim, que essa lei segurou muito a questão dos desligamentos. Realmente, ela se fez necessária essa garantia provisória de emprego,
E a gente trabalhou no sentido de multar, não tem outro jeito, as empresas que desligaram, mas principalmente reintegrar. A todas as empresas foi dada a oportunidade de reintegrar. Olha, você demitiu, ele tem garantia de emprego, reintegre. Se você não reintegrar, eu não tenho outra opção senão lavrar o auto de infração. Então, a gente teve no Brasil cerca de 1.200 reintegrações, e em Minas Gerais, perto de 150 reintegrações, né? E eu não tenho ainda o estudo do número, qual o percentual dentre os demitidos, quantos foram reintegrados. Não é um número tão alto, mas a gente conseguiu aí dar de volta o emprego a essas pessoas. E vocês me perguntam, qual vai ser o nosso desafio para o próximo ano? O primeiro desafio, creio eu, vai ser esse. Fim da estabilidade, como é que nós vamos agir se essas pessoas começarem a ser desligadas? A fiscalização não tem braços suficientes para segurar isso se começar a haver um número muito elevado de desligamentos. Nós somos de número muito pequeno para dar conta aí da demanda que acontecerá se começarem a ser desligados. Então, é preciso que os movimentos, que as entidades, que todos estejam muito atentos, ligados a gente, para nos contar, para nos dizer, para que a gente enfrente junto, caso, após essa estabilidade, a gente tenha esse problema. Uma outra questão é o seguinte, o ano que vem vai ser um ano de retração econômica. A pandemia trouxe, sim, para o Brasil todo, em diversas áreas, no comércio principalmente, né? A gente teve aí uma retração econômica. As empresas realmente estão passando por um momento um pouco mais delicado de lucro diminuído e etc. E essa retração econômica, o que a gente tem que pensar é que ela não reflita nos processos de inclusão. Porque, infelizmente, e não obstante nós sejamos signatários da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, com o status constitucional, que é lei maior, e não obstante isso, que é um direito garantido em lei, o empresariado muitas vezes, não estou dizendo que isso é geral, tá, gente? Estou dizendo que muitas vezes vê os processos de inclusão como uma despesa, e não como um investimento ou como um direito que deva ser garantido. Então, nesse sentido, existe um temor que, com essa retração econômica, processos de inclusão sejam também prejudicados. Então, eu não estou dizendo, pintando aí um 2020-2021 negro, mas eu estou dizendo que será um ano de muita observação, de muito questionamento e de muito trabalho para todos nós. Eu, enquanto governo, no sentido de verificar e cobrar que isso não ocorra. E vocês, do movimento das pessoas com deficiência, entidades de apoio e pessoas com deficiência, no sentido de fazer valer os seus direitos e mostrar que sim, as pessoas com deficiência têm direito de estar no mercado de trabalho e permanecer no mercado de trabalho. Bom, me pediram para fazer uma fala rápida, assim, no início. Eu acho que eu falei um pouco da pandemia e fico aí à disposição para mais questionamentos. Obrigada. Obrigada, Patrícia, pela sua fala. Acho que você traz apontamentos muito importantes para a gente começar a pensar. A gente tem que começar a entender que a gente tem que se adiantar mesmo a essas questões que vão surgir no pós-pandemia, né? Enquanto não há, né, uma solução mais permanente, né, que é a vacina, a gente ainda espera, que a gente ainda não sabe como termina, né? A gente tem essa data, né, do dia 31 de dezembro, mas a gente ainda não sabe muito bem quando termina, a gente não tem uma segurança que termine no dia 31 de dezembro, né? Com certeza, né? Pode terminar na lei, mas terminar sob o ponto de vista da realidade, eu acredito que não. E tem um ponto também, Cindy, eu estava aqui pensando, enquanto você estava aí fazendo as suas ponderações, que é a questão do home office, que foi algo que voltou a ser muito discutido na pandemia, né? Quando houve essa questão de vamos manter os trabalhadores todos com deficiência em home office, surgiu uma questão de falta de acessibilidade. Como que a falta de acessibilidade foi marcante na hora em que se pensou em home office para as pessoas com deficiência? Como que a gente precisa avançar na acessibilidade, nos treinamentos? Então, esse é um ponto. O outro ponto é o perigo do home office, né? O home office, ele é interessante para pessoas que realmente têm dificuldade de saírem de casa. Existem pessoas com deficiência que vão ter dificuldade de se deslocar para o trabalho. Mas o que a gente mais quer é que essas pessoas estejam convivendo.
que é o convívio que desmitifica, que quebra paradigmas. Então, a gente tem que tomar um cuidado também para que não se pense, olha, agora o home office resolveu os meus problemas, né? Então, a gente também vai ter um olhar atento com relação ao sistema de home office para dizer para a empresa, olha, você tem mais empregados que trabalham em home office? Ah, eu não tenho, por que não? E por que essa pessoa está em home office se ela tem deficiência? Há casos interessantes de home office, mas eu confesso a vocês que nos meus 20 anos de trabalho, se eu tive 5 casos bem-sucedidos de home office, foi muito, sabe? Então, a gente tem mesmo que ficar atento a essas questões para que a gente possa também se atualizar e não deixar que os avanços da pandemia virem prejuízo aí para as pessoas com deficiência. Desculpa, Cíntia, só complementando aí para não deixar... Claro. Eu acho que é importante essa questão do home office, porque foi a primeira vez que as empresas, né, tiveram que pensar numa estrutura para as pessoas ficarem em casa, né? Antes era uma modalidade de trabalho, e para pessoas com deficiência, as empresas tinham muita resistência em adotar essa metodologia de trabalho, né, das pessoas ficarem em casa, de trabalhar de casa. Então, hoje, muitas empresas se ajustaram a esse modelo de home office, inclusive tem aquelas que não têm intenção, né, de retornar ao trabalho presencial, alguns, devido à retração, abriram mão de lugares presenciais. Então, um ponto que a gente tem que pensar, né, até que ponto o home office vai ser um facilitador para a gente fazer a inclusão daquelas pessoas em que a gente tem muita dificuldade, né, são aquelas que têm a mobilidade muito reduzida. No Ministério da Social, nós tivemos uma experiência recente, nós trabalhamos com uma pessoa tetraplégica, a gente viu, né, a dificuldade, ele estava lá conosco, mas tinha jornada reduzida, né, então, assim, até que ponto isso vai ser favorável, né, para as pessoas, e até que ponto isso pode ser usado como subterfúgio da empresa, né, para contratar e não ter, né, esse espaço de convivência, de que isso seja imposto para todas as pessoas com deficiência. Então, é um ponto que a gente vai realmente ter que ficar atento. É uma possibilidade que se construiu, mas é um uso que nós vamos ter que ter com parcimônia, né? A gente vai ter que se utilizar desse recurso nos casos em que ele for realmente necessário. Eu queria passar agora a palavra para o Ricardo e para o Romário, né? Eles vão se apresentar também, e o nosso pedido para o Ricardo e para o Romário foi para falar um pouco sobre as possibilidades de empreendedorismo, que foi algo muito presente, né, durante a pandemia, né? As pessoas perderam o emprego, e aí precisaram encontrar novas soluções de manter a renda durante esse período. Então, eu passo a palavra para o Ricardo e o Romário, e para a gente poder dar andamento no nosso evento. Está me ouvindo? Sim. Bom, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer primeiro a presença de cada um de vocês, dizer que para mim, para o Romário, é uma satisfação enorme estar voltando a fazer um evento na nossa casa, o Instituto Estero Assunção. Agradeço aí a Cintia pelo convite, Maria Eugênia, que representa muito bem a instituição. É uma instituição onde a gente tem muito carinho. Cumprimentar a doutora Patrícia e demais participantes aqui dessa live. Bom, nós somos mais conhecidos como os irmãos Forte. Eu sou o Ricardo Forte e do outro lado da tela aí o Romário Forte. A Patrícia falou que a gente tem muitas coisas que com certeza são diferentes. Uma dessas coisas, Patrícia, é que eu sou mais bonito que o Romário. Então essa é a primeira diferença que eu acho que já marca território. Ele acha que ele é mais bonito, então as pessoas podem escolher. Bom, eu e o Romário hoje vamos falar para vocês sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho no pós-pandemia, mas com viés voltado para o empreendedorismo. E por que nós vamos falar sobre empreendedorismo? Eu e o Romário, nós estamos nessa caminhada, nessa jornada de empreender desde 2012, onde nós construímos uma empresa de palestras e treinamentos com o objetivo de espalhar mensagens sobre inclusão, motivação, empreendedorismo, atitude e determinação. Eu e o Romário hoje somos servidores públicos federais. Romário trabalha na UFMG no Recursos Humanos, na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e eu trabalho na gerência de infraestrutura do Instituto de Ciências Biológicas. E, paralelo a tudo isso, nós realizamos aí palestras agora online e antigamente, né, antes da pandemia, pelo Brasil. Bom, para a gente falar sobre esse tema, é importante a gente falar como eu e o Romário, nós tivemos a nossa deficiência, nós adquirimos ela quando a gente tinha 9 anos. Ficamos completamente cegos, com uma deficiência chamada síndrome do olho de gato, uma deficiência rara. E nós tivemos muita dificuldade na nossa inclusão, tanto escolar quanto
no mercado de trabalho. Mas eu vou focar aqui em falar sobre a dificuldade nossa de inclusão no mercado de trabalho, que é o tema do nosso evento. As empresas, elas não acreditam, normalmente, a grande maioria das empresas, no potencial nosso, pessoas com deficiência. Ainda mais, e a doutora Patrícia pode confirmar isso com mais propriedade sobre a questão dos dados, quando chega uma pessoa cega. Então, nós encontramos diversas vezes as portas fechadas. Ah, mas será que um cego vai conseguir subir uma escada? Será que um cego sabe atender um telefone? Ou seja, questionamentos dos mais bobos aos mais complexos a gente tinha que nos deparar. E aí, mediante a todos esses nãos que nós tomamos ao longo da nossa trajetória, estudando, fazendo curso técnico, graduando, era, poxa vida, eu estudo. O nosso grande sonho é trabalhar numa grande indústria, trabalhar ali na área administrativa, mas a gente nunca tem oportunidade. E aí? Então, vamos fazer o quê? E aí a gente tinha que sair um pouquinho da caixinha, colocar a cabeça para fora e buscar alternativas. E no empreendedorismo, nós descobrimos que a gente poderia ser e ter e conquistar o que a gente quisesse, porque só dependia de nós, só dependia da qualidade do nosso serviço, do nosso produto. Então, essa foi uma válvula de escape para as empresas que insistiam em ter preconceito e não abrir as portas. E aí eu quero deixar aqui uma pergunta, e aí eu chamo o Romário para a roda. Romário, o que você acha, depois do Brasil ter sofrido tanto com essa pandemia e ainda está sofrendo, o que você acha que vai mudar no pós-pandemia para nós, pessoas com deficiência? Boa noite, pessoal. Reforço o que o Ricardo falou, um prazer imenso estar aqui com vocês. Fui informado que aqui onde eu estou, o ambiente está um pouquinho escuro, espero que tenha melhorado aí. Eu puxei o notebook, qualquer coisa você me sinaliza aí, Cíntia. Então, é um prazer imenso. E eu vou ser bem categórico em te responder, Ricardo. O que vai mudar para nós, pessoas com deficiência, no pós-pandemia, em relação ao mercado de trabalho? Nada. Não vai mudar nada. Todo mundo espera que a gente fale assim, vai mudar tudo, vem o home office, as pessoas estão mais acolhedoras, e na verdade não vai mudar nada. E por que eu falo isso? É verdade que a crise econômica que assola o nosso país e até mesmo, né, os demais países ao redor do globo foram completamente abatidos. Ninguém esperava uma pandemia de tal magnitude. Só que tiveram desligamentos de profissionais de recursos humanos, alta diretorias de empresas. E essas pessoas, elas vão buscar uma recolocação no mercado de trabalho. E quando ela sai de uma empresa que tem um projeto de inclusão bem sucedido, ela leva essa bagagem, né, de um projeto bem sucedido e implanta em outra empresa. Agora, aqueles que nunca tiveram experiência de sucesso, uma experiência comprovada e de fazer realmente a inclusão da forma que precisa ser feita, ela não vai levar experiência nenhuma. Ela vai chegar na empresa com os mesmos dogmas, com as mesmas crenças, com a falta da cultura inclusiva e vai começar a tocar como tudo era antes. E às vezes a gente fica se questionando o seguinte, nossa, mas não vai mudar nada mesmo no pós-pandemia para as pessoas com deficiência? É também por esses fatores que eu menciono que eu acredito que não. Porque as pessoas são as mesmas, com as mesmas cabeças, com as mesmas culturas. Não foi uma varinha mágica que falou, todo mundo agora abraçou a inclusão, a diversidade, as possibilidades e sabe principalmente como fazer inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E para isso, a gente fala que falta ferramental, falta experiência, falta treinamento, falta capacitação, falta querer também, porque a maioria dos processos de inclusão que nós já presenciamos de sucesso era a atitude inclusiva, era a pessoa, né, os gestores, aquela empresa adotar e abraçar essa oportunidade de fazer um projeto sério de inclusão, e não só para inglês ver. E hoje o Ricardo vem falar sobre oportunidades para nós, pessoas com deficiência, no mundo do empreendedorismo, porque após ganhar vários nãos, como o Ricardo mesmo mencionou, nós resolvemos abraçar essa alternativa como a nossa oportunidade. Porque antigamente, alguns gestores, né, Ricardo, colocavam o dedo na nossa cara e falavam, vocês não podem, vocês não conseguem, e vocês têm essa e essa dificuldade, e infelizmente nós ficávamos pelo meio do caminho. Nós fazíamos 10 entrevistas e nós não éramos contratados para empresa nenhuma. Porque a primeira coisa que eles questionavam não era o nosso currículo, as nossas habilidades técnicas e os nossos conhecimentos, e sim
quais os limites que a nossa deficiência nos impunha. Então, quando nós escolhemos empreender, eu estava dando um sinal para o mercado e para as pessoas à nossa volta, as empresas, as pessoas que vão relacionar com a nossa empresa, com o nosso negócio, elas vão comprar de uma empresa, do Romário e do Ricardo, com qualidade, com a nossa experiência, com tudo que a gente pode levar de melhor. E se eu não entregar aquilo que o mercado quer, eu serei varrido, porque o mercado do empreendedorismo é assim, é uma tal da concorrência feroz, voraz, todo mundo fala, né? E se eu não entrego com qualidade, com aquilo que eu me proponho, eu sou literalmente expelido. Então, tem uma seleção natural. Então, desde 2012, nós estamos nesse caminho, empreendendo e colocando literalmente a nossa capacidade, né, os nossos serviços no mercado para provar e para quebrar esse tipo de paradigma. Se eu não tenho oportunidade no mercado tradicional, que é o mais buscado pelas pessoas com deficiência, eu tenho oportunidade de empreender com os meus conhecimentos, com o meu talento, em algo que eu vou me sentir feliz. E o principal, gente, eu vou levar o meu salário para casa, para ter dignidade, para comprar as coisas, para ajudar a manter a minha casa, a minha família. Então, isso é o mais importante, porque às vezes também a gente vê muitas empresas falando que vai dar oportunidade para a pessoa com deficiência como se fosse que está prestando um favor, né, Ricardo? Como se fosse uma esmola. E, na verdade, não é. Nós estamos trocando, né, força de trabalho. Na verdade, é isso que você acabou de mencionar, trocando força de trabalho, experiência, boa vontade, técnica, conhecimento, a troco mesmo do salário. E o mais engraçado que a gente percebe normalmente com as pessoas com deficiência é essa dificuldade de acessar o mercado de trabalho, e eles têm um medo muito grande do empreendedorismo, né, Romário? Aquela questão de correr atrás do próprio salário. Todo mundo fala que ter empresa é muito complicado, é muito difícil. E nos últimos anos, eu e o Romário, nós estamos demarcando o mercado falando o seguinte: em cada lugar que a gente puder falar, fazer alguma palestra, um evento, e principalmente tiver pessoas com deficiência na plateia, nós estamos estimulando, incentivando essas pessoas a não se acomodar com os nãos que as empresas vão deixar para ela ali ao longo do caminho. Ela pode buscar alternativa, que seja no empreendedorismo ou no concurso público, porque só depende dela. E aí vamos imaginar um mundo aqui, o seguinte mundo, onde todas as pessoas com deficiência, a partir de 2021, elas passem em um concurso público, onde elas ganham aí um seu salário, que elas são bem remuneradas, ou elas começam a empreender. Qual seria a desculpa que as empresas dariam para os auditores fiscais por não estar conseguindo contratar pessoas com deficiência? É que não tem pessoas qualificadas, que não tem pessoas com formação adequada? Qual seria a desculpa? Porque, na verdade, essas pessoas talvez elas estarão vendendo serviços, prestando serviços, vendendo produtos para as próprias empresas que deram não para essas pessoas. Então, claro que esse mundo ele não existe. Calma empresa, calma gestor, vai ter pessoas com deficiência. Já é provado que no Brasil tem um número suficiente para cumprir 10 cotas a nível nacional. Então, basta com que as empresas elas tenham a sensibilidade, a iniciativa de buscar, de entender, de sentar, olhar currículo, olhar perfil. E, principalmente, é uma coisa que, quando nós estávamos no Instituto Esther Assunção, e a gente falava muito com gestores, e eu posso repetir isso, e a gente fala que é como se fosse um manual mesmo, né? Já que todo mundo quer buscar essa tal dica, essa tal regra, pergunte para a pessoa com deficiência o que você precisa para executar tal tarefa, o que você consegue, porque ninguém é igual a ninguém, e assim como as pessoas sem deficiência, elas não são idênticas, nós, pessoas com deficiência, cada um de nós temos uma característica, uma particularidade, uma peculiaridade. Se você, gestor, fizer essa pergunta no pós-pandemia, eu tenho certeza, você já começa a contratar bem e cumprindo a sua cota. Ô, Ricardo, interessante que você apresentou dois caminhos, né? E nós somos uma voz, e nós estamos nos colocando como uma voz importante no empreendedorismo para a pessoa com deficiência nos últimos tempos, e também essa porta, né? Essa possibilidade do concurso público, porque só depende da pessoa. Se ela fizer uma prova e ela tirar, né, a pontuação necessária e ela também, né, tiver a felicidade de ser melhor que os demais concorrentes, ela vai entrar e lá dentro ela tem que se provar, né, para conseguir
e mesmo se mantendo no cargo. E tem uma terceira alternativa que, se as empresas souberem utilizar com as pessoas adequadas, com os perfis certos, porque nós não estamos dando regra de bolo, falando que todas as pessoas têm o perfil que o Romário e o Ricardo têm, não, muito longe disso, que é a questão do intraempreendedorismo. E eu acredito que nossa passagem no Instituto Estéreo Assunção deixou bem claro isso também, porque ali nós pegamos alguns projetos como se fossem nossos, projeto pessoal, e colocou debaixo do braço e fomos empreender junto com esse timaço aí do Instituto Estéreo Assunção e fazer essa coisa acontecer. Então existe essa possibilidade também de um gestor inteligente, capacitado, de escolher uma pessoa com deficiência que tem esse perfil e dá para ela um projeto, falar, esse projeto é seu, você toca. E essa pessoa, ela vai empreender dentro da empresa, fazer o melhor para aquela área. Só que na maioria das vezes a gente vê que falta coragem também, da maioria dos gestores, da maioria das lideranças e da empresa, de acreditar que a pessoa com deficiência tem essa condição, tem esse potencial. E isso é uma pena, porque a gente vê tantos talentos, tantas pessoas incapacitadas e prontas para assumir esses desafios e fazer com que ideias saiam do papel, que aumente faturamento, todas essas coisas, né, esses indicativos que a gente começa a avaliar nas empresas, no balanço, para ser uma empresa saudável. Então, esse também pode ser uma oportunidade de crescimento para nós, pessoas com deficiência, e também para as empresas, de inserir pessoas com deficiência nesse 2021 aí, né, nesses desafios de pós-pandemia. Você está utilizando novas alavancas de estímulo, de motivação para que você consiga reter essas pessoas. Porque vocês acham que hoje em dia é fácil você reter também pessoas capacitadas e qualificadas com deficiência? Só que a gente também escuta muita falácia de que as pessoas com deficiência trocam as empresas com muita facilidade. Isso é uma mentira, né? Porque se a gente conhece uma empresa que tem um plano de carreira bem estruturado, que mostra claramente qual é o caminho que aquela pessoa, né, pode percorrer, qual a valorização que aquela empresa dá para aquela pessoa com deficiência, cara, sem dúvida nenhuma, essa pessoa vai fazer carreira. Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos no início da nossa carreira profissional dentro do Senai. E eu e o Ricardo idealizávamos que nós iríamos aposentar na instituição. Bem jovens, né? E assim, a gente sabe que a média de jovens ficar em empresas é muito baixa, mas por ser uma característica nossa de, né, ser mais duradouros em empresas, nós pensávamos em aposentar lá, fazer carreira. Só que infelizmente o destino nos reservou outras histórias e graças a Deus histórias tão felizes quanto a que nós tínhamos idealizado lá nessa instituição. É isso. Cíntia, estamos à disposição para trocar ideia com você e com a plateia, com as pessoas aí também, sobre esse tema. Você pediu a gente de 15 a 20 minutinhos, espero ter atendido aí. Sim, atenderam, com certeza. Queria agradecer vocês, né, pelo que vocês trouxeram para a gente, essa perspectiva, nessa fala de um outro local. E eu queria até dividir experiências vividas, né, quando vocês estavam todos os dias conosco no Instituto, que foram muito interessantes, que nos fazem refletir. Primeira coisa, o Ricardo e o Romário, no período deles no Ministério da Assunção, eles trabalhavam muito com relacionamento com as empresas. Isso era muito interessante, porque quando chegava uma empresa nova, né, ligando para o Instituto, eles conversavam com essa empresa e ouviam aquela ladainha que todos nós conhecemos, que é: eu quero contratar pessoas com deficiência, porém, aqui a gente não tem acessibilidade, então não pode ser uma pessoa na cadeira de rodas, não pode ser surdo, porque aqui não tem ninguém que fala Libras, não pode ser cego também, porque, né, a gente também não tem como recolher, né, acolhê-los aqui. E aí, no fim das contas, a gente fala que sobrava que eles queriam pessoas com deficiência sem deficiência, né? Então, eles fazem essa listinha aí. E aí, de uma forma muito sagaz, né, o Ricardo e o Romário não mencionavam que tinha deficiência. Eles não falavam, né, em momento algum com essas pessoas, marcavam a reunião e iam para as reuniões, e aí era nítido, né, a surpresa dos gestores. Eles não queriam nenhum cego, né? Chegava 2, imagina. Né, não tinha jeito de entrar cego lá, e entraram vocês, né, para fazer reunião com eles, nesse lugar de alguém que vai trazer uma assessoria para eles. Então, era uma primeira quebra que havia no discurso da empresa. A gente brinca que a gente entrava de pé na porta, né, Ricardo e Romário, já para falar assim, inclusão é possível, não é fácil,
né? A gente fala que quando a gente quer fazer um processo de inclusão de fato, né, que isso faça parte da cultura da organização, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, é todo um processo de conscientização, de mudança de paradigma. E a gente fala que muitas vezes a gente percebe que a empresa está começando a mudar a chave, né, quando ela começa a olhar para as pessoas. Antes ela só fala de deficiência. Qual deficiência eu posso colocar em tal cargo? Qual deficiência eu posso colocar na linha de produção? Quando elas começam a falar do perfil das pessoas, das habilidades, das competências, é o primeiro indicador que nós temos que a cultura está mudando, né? Que está começando nosso trabalho ali dentro está começando a fazer efeito, né? E que as pessoas entendem o que é um projeto de inclusão. Então, a gente sabe que desde a portaria, o porteiro sabe, até o diretor sabe que existe um projeto, que a empresa está investindo naquilo. Claro que cada um com o seu nível, né, estratégico, né, com o seu nível de informação, mas a gente começa a ver que as pessoas aderem ao projeto, não aderindo pela perspectiva da caridade, da dor. Não, elas aderem porque elas começam a ver os resultados. Então, isso é uma experiência muito importante e muito legal da gente presenciar, né, de vestir essa camisa, como o Ricardo e o Romário falam, de trazer isso como um projeto que a gente acredita. E outra coisa que a gente percebe muito quando a gente vai discutir esse tema dentro das empresas é que as empresas não percebem a pessoa com deficiência como um potencial cliente dela. Ela vê o trabalhador que ela precisa contratar porque existe uma lei, mas quando a gente começa a pensar algumas coisas lá dentro e falar, olha, vocês têm que pensar no cliente com deficiência, têm que pensar no prestador de serviço que tenha deficiência, é algo que nunca entrou na pauta. Né? Como assim eu vou ter um cliente com deficiência? Né? Como que eu vou ter? Dinheiro? Tem dinheiro, né? Ele sai de casa, como é que é essa história? Então, a gente vê a surpresa, né? A gente tem uma experiência recente com uma empresa de engenharia que a gente começou com eles toda uma discussão deles adaptarem apartamentos, né? De ter um kit de personalização para adaptar apartamentos de pessoas com deficiência. Porque hoje tem legislação, tem que ter um apartamento acessível, mas tem uma série de coisas que são muito particulares, né? Eu vou dar exemplo, por exemplo, das pessoas surdas, né, que a campainha sonora não funciona. Então, eles têm um kit de personalização para ter uma campainha visual, que acenda uma luz para a pessoa saber quando está sendo tocada a campainha. Então, a gente começa a mudar a perspectiva da empresa até com um ganho externo, né? E quantas vezes a gente começou a trabalhar com o tema de pessoa com deficiência, mas que a empresa acabou aplicando políticas de diversidade, né? Hoje, a Patrícia falava para a gente mais cedo sobre projetos de imigrantes com deficiência, né, egressos do sistema prisional, população transgênero, são outros temas, né? As pessoas com sofrimento mental, que a gente fala que é o excluído do excluído, que começou a ser contemplada pela legislação só agora, como que a gente começa a pensar em perspectivas de abrir os caminhos e não de fechar? Porque era muito comum essa coisa de a gente fazer aqueles diagnósticos funcionais enormes, né? E falar assim, ó, nesse caso só pode tal e tal deficiência, né? Como que a gente mesmo, ao longo do processo, nós, organizações sociais, vamos amadurecendo isso, né? Não é uma coisa que é privilégio da empresa, não, a gente fica pensando, né, nós somos não, foi uma coisa que nós aprendemos com a nossa prática. Então, isso é muito importante da gente ponderar aqui esses processos de transformação. Eu queria abrir agora, né? Pode falar, por favor. Só mais um detalhe, né, dessa questão que você falou, das empresas também olharem para as pessoas com deficiência como potencial comprador. E aí, 2 itens importantes que eu quero falar sobre isso rapidinho, bem rápido, que claro, né, traz mais elementos para a nossa discussão, é o seguinte: o quão as startups estão na frente das grandes e empresas mais antigas, de tempo mesmo, né, que tem mais tempo de estrada, de mercado. As startups, elas estão assim, com 20 funcionários, 30 funcionários, já nos ligando, nos acionando, pensando em fazer palestras de sensibilização quanto à importância da inclusão das pessoas com deficiência dentro da startup, como que elas podem contratar pessoas com deficiência. E, recentemente, para ser mais preciso, ontem, eu fui fazer a solicitação de um cartão de crédito de uma startup que começou aqui em Belo Horizonte, por incrível que pareça, mineira. E a primeira coisa, e uma das coisas que tinha lá na pergunta, no formulário, a primeira vez que eu vi em todos esses anos usando internet, navegando, sendo consumidor, você é uma pessoa com deficiência? Se sim, qual a sua... E aí tinha as opções de qual necessidade que eu tinha para comunicação para aquele cartão. E eu coloquei que eu tinha uma deficiência, e com certeza o cartão vai chegar, deve chegar algo em braille, deve chegar algo do tipo.
E assim, eu quero contar isso nas minhas redes sociais, porque assim, não é comum da gente ver. E o que me deixa mais surpreso é que nós estamos falando sobre empreendedorismo, mas que os empreendedores da nova economia já perceberam isso. Que o mercado de pessoas com deficiência tem um potencial gigantesco, mal explorado, e que eles vão dominar antes das empresas que já estão há anos navegando aí e que ficam preocupadas assim, a pessoa com deficiência não tem potencial para entrar aqui. As outras empresas que nem precisam cumprir cota já estão contratando, já estão pensando em serviços, em produtos mais inclusivos. Daqui a pouco, quem vai ficar realmente para trás, e aí como o nome sugere, é as empresas da velha economia. Sim. Com certeza. Eu queria abrir agora, né, para a nossa audiência, fazer algumas ponderações, alguns questionamentos, para a gente tornar esse espaço mais interativo e trazer das vivências de quem está quem está participando aqui conosco. Então, eu deixo aberta a fala. Alguém gostaria de falar? Cíntia, com licença da palavra aí. Claro. Primeiro, cumprimentar aí o Romário e o Ricardo, né, pela energia deles, né? Eu já tive outras oportunidades encontrando com eles aí, e eles estão melhores agora, né? Estão mais preparados, né? Empreendendo mesmo, né? Estão empreendendo mesmo, né? E acho que vocês falaram muita coisa interessante, né? Assim, e me tocou muito a mobilização que vocês criaram em vocês mesmos, né? Quer dizer, como se vocês fossem realmente donos do destino de vocês, e o destino de vocês cumpre uma estratégia, né, de ser melhores, né, de serem mais, como é que fala? Buscar melhoria sempre, buscar sempre a melhoria para vocês, né? Então, é muito bom ouvir isso, né? Acho que realmente isso leva, de maneira geral, uma energia, um exemplo muito bom, né? Para outras pessoas que precisam adquirir essa energia, precisam receber essa orientação, essa fala estratégica para poderem se verem assim também, né? No sentido assim, de se sentirem assim também, né? E enfrentar as dificuldades que aí fora. As dificuldades estão aí fora mesmo, são para todos, né? Principalmente no que nós estamos vivenciando agora. Tem alguns aspectos aí que eu tenho observado, né, no mercado, e acho que são pontos favoráveis, né? Primeiro, né, nos últimos 3 meses, a economia girou de maneira positiva. O PIB, ele deu, nos últimos 3 meses, uma investida favorável. Ele está crescendo aí a níveis bem altos, né? Isso promete para 2021 um PIB, né, um produto interno bruto, né, o quanto que o país vai ficar mais rico, um PIB aí de em torno de 3,5%. Para isso acontecer, para sair da recessão que nós estamos e chegarmos a um número positivo de 3,5%, vai precisar de gente nas startups, nas empresas, principalmente nas pequenas empresas, né, que empregam com muita velocidade, né? Então, Cíntia, né, e Patrícia e Romário, né, acho que a gente tem que pensar estratégias para isso. A gente tem que pensar nesses aspectos que estão sinalizando aí uma retomada da economia positiva, né, com as pequenas boas notícias que a gente está tendo aí de vacina, alguns entendimentos melhores aí que estão acontecendo na área política. Eu acho que vai dar uma revertida interessante, sabe? Eu acho que vai dar uma revertida e, obviamente, vai abrir espaço para que a lei das cotas intensifique a sua como é que fala, a sua realização, né, colocando mais pessoas com deficiência no mercado. Essa é a minha expectativa. Mas, para isso, precisa de estratégias realmente, né? Então, Cíntia, eu acho que o Instituto de Esther Assunção tem muito que fazer, tem muito que acontecer. Da mesma forma, né, eu acho que o FIA-PCD, né, da Patrícia, daqui a pouco deve estar voltando, né? Com certeza. Daqui a pouco deve estar voltando aí, seja da forma que for. Então, eu tenho uma visão favorável, eu tenho uma visão positiva. Não significa dizer que vai ser fácil, mas eu tenho uma visão positiva da retomada aí, com perspectiva de reintegração de muita gente no mercado, a partir, obviamente, de janeiro, porque até lá a lei da emergência sanitária está funcionando.
Eu queria pontuar, o Savieto é um eterno otimista. O Savieto, eu gosto que ele é sempre otimista, ele sempre acha que vai dar certo. Mas eu concordo também, acho que a gente tem que ser otimista, concordo com você em muitas coisas, mas uma reflexão importante para a gente fazer é que 80% das empresas do Brasil têm menos do que 100 empregados. E a nossa lei de cotas é para 100 ou mais empregados. Então, houve uma tentativa, na época da LBI, né? A gente propôs uma alteração que as empresas entre 50 e 99 tivessem uma pessoa só, né? Ou, quem sabe, a gente fazer uma nova legislação com incentivo econômico, que a gente precisa colocar essas pessoas também nas empresas menores, né? É um jeito que a gente tem, realmente, de dar uma capilaridade maior. Os dados não são bonitos no sentido de que 93% das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, vocês já me viram falar isso várias vezes, estão em empresas sujeitas à lei de cotas, 93%. Ou seja, a gente não tem praticamente profissionais com deficiência nos maiores empregadores do Brasil. Né? A gente não tem, por exemplo, a questão, falta muita acessibilidade, tudo isso é garantido na lei, mas isso falta muito ainda para a gente poder avançar. Então, um movimento nesse sentido das empresas menores é um movimento que devia ser galgado aí pelo movimento aí, em geral, das pessoas com deficiência. A gente enfrenta uma fase muito difícil de ataques à lei de cotas, a gente sofreu 2 grandes ataques recentemente, a gente teve o PL 6159, que foi um verdadeiro terror, mas ao mesmo tempo foi muito bonita a mobilização das pessoas com deficiência. A mobilização foi tão forte que ele perdeu seu caráter de urgência e está lá no Congresso. Ele pode ressurgir a qualquer tempo, né? Alguém pode desengavetá-lo a qualquer tempo, mas ele está lá dormindo dentro de uma gaveta. E a gente teve esse ano, em julho também, uma ameaça aí, não chegou a ser um projeto de decreto, né, que colocaria a lei de cotas sendo cumprida, além de pessoas com deficiência e reabilitados, pelos jovens egressos do sistema prisional. Obviamente que os jovens merecem uma política, eu sou muito voltada, quem conhece aí a questão prisional é algo que me fascina muito também, no sentido de tentar qualificar essas pessoas, voltá-las para o mercado de trabalho, mas a gente não pode desvestir um santo para vestir o outro, né? Então, a gente está vivendo um momento de muitos ataques, porque a gente está vivendo aí, eu vou ter que falar um pensamento muito liberal. Quando a gente vive um pensamento muito liberal, a gente vive aquela questão de que a empresa ela tem que fazer o que ela quiser, como ela quiser, sem ter aí a mão do Estado regulando, né? Então, nessa questão muito liberal, a lei de cotas, ela não combina com essa super liberalidade que está aí. Não estou falando que eu sou contra ou a favor a questão, eu estou fazendo só uma comparação do momento político com a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Então, em que pese a gente ter até uma primeira-dama que pareceu que ia defender muito, né? Ela é muito ligada à questão dos surtos, mas em que pese a gente ter isso, a gente nunca teve tanto ataque via executivo. Os ataques que a gente tinha à lei de cotas eram os ataques do legislativo. A vida inteira saía um projeto de lei maluco, e aí o movimento, o CONAD se juntava e etc. Agora a gente tem tido ataques partindo do próprio executivo. Então, é um momento que a gente precisa ficar bastante antenado e perceber que essas mudanças podem impactar, sim, nos direitos das pessoas com deficiência que ainda não estão totalmente conquistados dentro do Brasil, né? A gente tem muito ainda que avançar, apesar da legislação. A gente mal avançou e já querem retroceder, né, Patrícia? Hã? A gente mal avançou e eles já querem retroceder, aí é difícil. É verdade. Mas a gente tem, olha só, a gente tem estados que já estão cumprindo mais de 60% das vagas destinadas às pessoas com deficiência, tem estados com 65% de cumprimento, Minas, por ser um estado grande, a gente está com 59% de cumprimento, são dados que eu gosto de ver. Eu me lembro lá atrás que a gente tinha 13% das vagas ocupadas, quando a gente pôde começar a medir esses dados na RAIS, 13%, e eu me lembro que eu fazia planejamento, falava assim, vamos subir 1%, de 13% para 14%. Tamanho era, hoje a gente tem perto de 60%. Claro que a gente está avançando, claro que a gente está dando visibilidade, mas a gente não pode parar e desistir, né? Eu falo que é um movimento constante, a gente tem que estar sempre dinâmico aí para fazer valer esses direitos. E aí, eu queria pegar um gancho na fala do José Savieto, quero cumprimentar a todos, agradecer a Patrícia,
a Cíntia, a Lorena, que está fazendo a nossa tradução, né, ao Romário e ao Ricardo. Eu não tive o privilégio de trabalhar diretamente com eles, mas eu escuto a história de vocês todos os dias, viu? A Cíntia é a fã número 1 de vocês. Eu queria perguntar uma coisa para a Patrícia, porque ela abordou um fato que é também preocupação nossa dentro do Instituto, né? Que é a questão do trabalho remoto, Patrícia, né? Essa questão da pandemia, do isolamento social, muitas empresas aprenderam isso, né? E muita gente está trabalhando remotamente. E na minha experiência com pessoas com deficiência, eu vejo que principalmente pessoas com deficiência física severa, muitas vezes têm altas habilidades, condições de estar no mercado de trabalho, mas em virtude da precariedade do transporte, da acessibilidade, elas não conseguem ingressar. E hoje eu fico pensando, por exemplo, né, eu estou vendo os meninos aqui, Romário e Ricardo, eles estão locados aqui em Betim, Belo Horizonte. Eles podem dar palestra em Manaus, em Porto Alegre, e sem necessariamente sair do lugar. Eu queria te escutar, até porque o Instituto Esther Assunção, nós estamos com um banco de talentos, e é uma das coisas que eu gostaria muito de incrementar, a possibilidade da gente incluir no mercado de trabalho pessoas que estão geograficamente distantes dos postos de trabalho. Como que você vê isso e como que você nos oriente para que isso não vire uma faca de dois gumes, né? Para que a empresa, de repente, não, assim, aproveite para isso, não ter essa pessoa dentro da instituição, não faça a adaptação que é necessária, tanto a adaptação, como é que fala? Do ambiente, né, arquitetônica quanto atitudinal, mas também eu gostaria de pegar essa oportunidade que a gente está tendo agora, que é muito legal, né? Eu mesmo viajava muito, e eu tenho feito reuniões com pessoas de São Paulo, com o Brasil todo, sentada aqui em Betim. Então, eu fico pensando como que isso pode ajudar muitas pessoas com deficiência que têm dificuldade de sair de casa. Na sua experiência, fala um pouco disso para a gente, até para nos dar um rumo dentro do Instituto, como que a gente pode explorar esse momento sem, entretanto, contribuir para a exclusão social da pessoa com deficiência, se é que você me entende, né? Assim, como a gente pode fazer? Na verdade, eu acredito que a gente aprendeu muito, né? Nós, inclusive, com deficiência ou sem deficiência, a gente aprendeu muito. Eu nunca, aliás, para o bem e para o mal, né? Porque eu nunca tive tanta reunião na minha vida, né? Tem dia que eu tenho reunião assim, tanta reunião que eu brinco que eu só faço reunião, que eu não consigo trabalhar, porque é uma loucura, mas trouxe um mundo novo para a gente. O cuidado que a gente tem que ter é que isso não seja regra, que isso seja exceção, sabe, Natália? Eu acho que se a gente enxergar como exceção e não como regra, a gente está no caminho correto. Porque isso não pode ser só porque facilita a vida da empresa, a empresa não adaptou e tal. Isso tem que ser para facilitar, talvez, a vida daquela pessoa com deficiência, né? Mas nunca como regra. A regra deve ser sempre que ele esteja no ambiente de trabalho, que ele conviva. Se a gente enxergar como exceção e não como regra, isso pode ser melhor desenvolvido, sim. Eu acredito que pode ser, sim, novos postos de trabalho possam ser gerados. E uma pergunta que eu sempre faço para uma empresa, para a gente verificar a questão da discriminação, é o seguinte: você tem pessoas sem deficiência também trabalhando nesta modalidade? Aí ela vai responder não, aí eu vou perguntar, mas por que não? Porque provavelmente tem gente que mora longe, que gasta 2 horas para chegar no trabalho, desde que ela faça uma atividade, obviamente, intelectual, que não seja uma, né? Porque tem essa questão do home office também. O home office, ele vai abarcar as atividades mais, que demandam mais a questão intelectual. Às vezes tem umas de vigilância, que eu sei que são, eu tenho uma empresa mesmo que eu fiscalizo, que ela tem umas pessoas com dificuldade de locomoção, que eles ficam fazendo o acompanhamento das câmeras, né? Esse até a gente fiscalizou, olhei se aquilo estava de acordo, se era para o bem da pessoa com deficiência, então é bem nesse sentido. Agora, se a empresa tiver, não, eu tenho 3 pessoas sem deficiência e 3 com deficiência trabalhando em home office. Ok, tá ótimo. Então, agora, o que a gente não pode é focar aqui, pessoa só porque tem deficiência. Agora, obviamente, a pessoa tem dificuldade de locomoção, não tem transporte, não chega, a mobilidade reduzida, o transporte não chega até na porta. E essa pessoa tem capacidade, não tem por que a gente não desenvolver a questão da acessibilidade, né?
E é algo que eu repito, a gente tem que desenvolver muito, os cursos de aprendizagem mesmo. O que aconteceu esse ano inteiro? As turmas, por exemplo, eu tenho turmas de aprendizes com transtornos mentais. São turmas fechadas de pessoas com transtornos mentais, né? O que aconteceu? As entidades voltaram dando aula virtual. A maioria não tinha nem o smartphone. Então, eram pessoas em situação de vulnerabilidade, eles não puderam continuar o curso. A gente teve que interromper o curso porque a entidade conseguiu montar pedagogicamente, etc. e tal, um jeito de formá-los à distância. Só que eles não tinham nem um smartphone. Então, a gente está muito, assim, na prática, a gente está muito aquém da questão da acessibilidade ainda, né? Esse ano a gente teve um impacto muito forte aí com essa questão. Mas então, não sei se eu consegui te responder, mas mais ou menos a ideia é essa, que seja exceção, não seja regra e que não seja discriminatório. Então, a gente sempre deve falar para a empresa, vamos fazer postos de trabalho, mas por que só para pessoas com deficiência? Né, para a gente ter essa consciência aí sempre maior. Mas eu acredito que pode ser um ganho também, eu vejo isso como algo que pode ser um ganho. A gente só não pode deixar que isso vire fraude. Essa é a nossa preocupação, né? Até aproveito a oportunidade, eu sei que esse vídeo vai ficar gravado, para convidar as pessoas com deficiência a compor o nosso banco de talentos, né? Que é um banco de talentos nacional. E eu queria muito discutir isso com você, na prática e com a sua equipe, para que a gente não pise na bola, né? Porque nós vamos ter um banco de talentos de pessoas em todo o Brasil, para que a gente possa encaminhar para vagas, né? Indiscriminadamente, independente da distância geográfica, sabe? Para que a pessoa com deficiência não perca a oportunidade. Porque, como você falou, e o Savieto também falou, o Brasil está passando por momentos difíceis do ponto de vista econômico, financeiro, e eu fico pensando que pessoas com deficiência e sem deficiência, com altas habilidades para poder ajudar as empresas a sair dessa situação, independente se a empresa tem 100, 200 ou 1.000 funcionários, essa pessoa pode ajudar de casa. Então, eu fico pensando nessa possibilidade da gente trabalhar essa inclusão independente da cota, sabe? Para que as pessoas estejam, concorrendo a todas as vagas, né? Independente se é vaga de cota, porque a gente está acostumado com isso, né? Aí eu tenho uma vaga para cota, mas e vaga que não é para cota? As pessoas com deficiência também podem ocupar, né? Nesse sentido. Um ponto que eu queria falar a respeito dessa questão do home office, e inclusive nós tivemos que nos deparar com essas dificuldades ao longo desse período de pandemia, foi a questão da acessibilidade de software, né? O Brasil, o mundo, ele teve que se digitalizar aí em poucos meses, o que, por exemplo, o Brasil levaria 10 ou 15 anos, né? Essa velocidade, ela foi antecipada aí para meses, né? 2, 3 meses. E uma coisa que talvez as pessoas não se atentaram e agora elas estão tendo que prestar atenção é a questão seguinte: hoje, né, estava programada a live e cada instituição ela tem utilizado uma plataforma, né, de transmissão. E a gente ainda, eu e o Romário, a gente não tinha utilizado a plataforma que hoje nós estamos utilizando. E aí fizemos o teste, nada acessível. O aplicativo que você baixava no computador e no celular, ele não lia as informações. Com o conhecimento que a gente tem de informática, ele navegava e ele ficava mudo, tela muda. E por fim, no apagar das luzes, um link, você clica, dá um ok na transmissão da plataforma, vai ajustando, funciona. Ou seja, a gente poderia ficar impedido de participar do evento simplesmente por uma falta de acessibilidade digital. Então, e essa discussão também ela tem que vir à tona e principalmente para as empresas pensarem em trazer acessibilidade para o usuário, porque esse mundo ele veio para ficar, ele não vai retroceder, ele pode diminuir a frequência, a intensidade, talvez a gente vai ter aí um home office híbrido, né? Talvez a gente trabalhe 3 dias em casa e 2 na empresa ou 1 na empresa. E aí algumas pessoas podem ficar excluídas também dessa oportunidade de trabalhar home office, porque a acessibilidade das ferramentas não estão adequadas. Então, eu acho que é uma questão importante para a gente pôr o dedo na ferida. Quantas vezes nós nos deparamos aí com plataformas completamente inacessíveis? Hoje eu só estou conseguindo realizar as minhas atividades da universidade porque um pouquinho antes, uns 5 meses antes, eles tinham digitalizado todos os processos. Eu só consigo trabalhar por conta disso, porque senão eu estaria, assim, literalmente sem
atividades, porque lá tudo é muito processo físico. E essa questão que o Ricardo falou, e até mesmo a Natália, né, pensa em adotar como oportunidade, e a Patrícia explorou muito bem, das pessoas com deficiência trabalharem em home office, isso foi muito bem explanado por todos vocês, é que no começo, quando eu vim para home office, eu falei, adoro, vou querer ficar home office forever. Eu já não estou aguentando mais, gente. Eu quero ir 3 dias para a empresa e 2 em casa, e assim, estou doido que isso acaba. Então, assim, home office é maravilhoso, muito bom. Mas essa questão de ter também o convívio, o contato, para quem é muito ativo, quem não tem muitas restrições, é maravilhoso. Agora, já para o Ricardo, eu acho que seria fantástico, porque ele sai de Betim e vai para Pampulha. E a questão da acessibilidade dele para ir e voltar para casa é muito diferente da minha. Nos mendigos em Belo Horizonte, cara. Nossa, eu não vejo a hora. E eu queria já pegar um gancho dessa falta de acessibilidade da tecnologia, né? E contar uma experiência nossa do Instituto, né? Nós estamos mudando a nossa plataforma, né? Para que ela seja mais acessível, seja acessível a todos os tipos de deficiência. Uma das dificuldades que a gente teve foi encontrar prestador de serviço na área de informática que fizesse isso para a gente, né? Então, a gente ficou procurando, né, gente que pudesse desenvolver essa plataforma para a gente, porque a gente tinha uma anterior, que Ricardo e Romário trabalharam com ela, que ela era mais ou menos, né, Ricardo e Romário, assim, dava para trabalhar, mas não era ideal, assim, né? E aí a gente queria muito que, né, a gente tem a nossa obrigação de ter algo que seja acessível ao nosso público, né? Como assim a gente vai ter uma plataforma que as pessoas não vão conseguir acessar, né? E aí a gente conta muito da dificuldade que foi para a gente encontrar um prestador de serviço que contemplasse essas necessidades, né? Ou seja, as necessidades das pessoas com deficiência visual, as necessidades das pessoas surdas, porque a gente tem que lembrar que a Libras é um outro idioma, né? Então, assim, não adianta só estar escrito lá. Ou seja, para o surdo entender, a primeira língua dele, para o surdo que usa Libras, a primeira língua dele é a Libras, né? Então, ele não necessariamente ele vai ser fluente no português para ele ler texto grande, né? Tem surdo que é sim fluente no português e outros não, né? Então a gente queria que isso fosse o mais acessível possível, e aí a gente entrou naquele ciclo, né, de procurar prestador de serviço, tanto é que a gente atrasou no cronograma, e a gente só foi encontrar uma empresa lá no Espírito Santo, né, que em Minas Gerais a gente não conseguiu encontrar, e aí achamos uma empresa no Espírito Santo, assim, foi um achado, que está trabalhando com a gente, que já tinha experiência, e que está tomando esses cuidados, né, e a gente pretende agora ter um grupo de teste dessa plataforma, né, de chamar as pessoas com deficiência e vamos aqui, ó, tá acessível mesmo? Vocês estão conseguindo acessar? Né, que mais de recursos que a gente pode disponibilizar nessa plataforma, né, para que ela seja acessível? Porque um dos nossos pilares, né, um dos nossos valores no Instituto é o protagonismo da pessoa com deficiência, ou seja, ela tem que conseguir entrar nessa plataforma e fazer o cadastro dela, né, que é o que a gente escuta muitas pessoas com deficiência de falar que não conseguem cadastrar currículos nas plataformas tradicionais, né, que tem dificuldade, que não é acessível. Esses dias nós tivemos que ajudar uma pessoa que a gente já atende há muito tempo lá no STER, que tem um retardo mental moderado, a gente teve que auxiliá-lo no preenchimento de cadastro, porque era tudo muito difícil, né, as palavras difíceis, ele tinha muita dificuldade de entender o que estava escrito ali, né, e aí quando a gente traz para a realidade, por exemplo, das pessoas com deficiência intelectual também, que fica, muitas vezes, as pessoas com deficiência moderada para frente, que muitas vezes ficam à margem também, porque as pessoas não pensam estratégias para ela. A gente tem, né, as pessoas com deficiência intelectual, as com transtornos de desenvolvimento, e a gente tem que pensar nelas também, elas têm que conseguir, porque a gente tem uma experiência muito legal com a inclusão da pessoa com deficiência intelectual, e eu uso particularmente esse caso que eu estou contando para vocês para ilustrar, porque é um rapaz que adora trabalhar, ele vê o trabalho como algo muito importante como fator estabilizador dele. Então, quando ele está trabalhando, ele está bem, ele está feliz, ele está estável. Quando ele não está trabalhando, ele apresenta uma série de sintomas que é da falta do trabalho. Então, quando ele não trabalha, né, formalmente, e ele está nessa malha que está desempregado agora, ele vai catar latinha na rua. Ele é uma pessoa para a qual o trabalho tem um significado muito importante. Então, é importante que a gente pense também nesse público, né, de que forma a gente pode tornar as coisas mais acessíveis, né? Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, e aí o teletrabalho se coloca nessas questões, né? Para alguns vai ser ótimo, né? Vai ser legal para caramba, mas para outros vai privar desse espaço de convivência, vai privar desse espaço de socialização,
porque a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Eu tinha um professor de psicologia do trabalho que falava isso, o fazer determina o ser, né? Quanto isso é importante na nossa identidade. Então, é importante a gente pensar nisso também, assim, até que ponto, né, a gente tem que amadurecer essas questões e chegar nesse ponto que a gente conversa aqui, né, teletrabalho para quem precisa de teletrabalho, né, trabalho remoto, e é uma oportunidade muito legal para uma demanda que nós temos, principalmente no nosso cadastro, né, a gente fala da nossa casa, que são aqueles que a gente fica angustiado porque a gente não consegue colocar ainda, né, que a gente vai, trabalha para projeto de inclusão, a empresa começa a abrir o olhar, mas eu sempre tenho aquele público, aquele grupo lá dentro do meu banco de dados, que, né, são majoritariamente, às vezes, composto pelas pessoas com deficiência intelectual mais grave, ou com transtornos de desenvolvimento, ou pessoas que têm a mobilidade muito reduzida, ou até mesmo as pessoas com deficiência visual, que a gente tenta e ainda continua batendo na trave para ajudar essas pessoas a terem trabalho. Então, a gente precisa buscar soluções para elas também nesse cenário. Ô, Cíntia, esse negócio da tecnologia que você falou é muito, muito importante, de acessibilidade. E olha, eu vou dar exemplos práticos e como isso também tem avançado, né? A gente apresenta também alguns problemas, mas assim, tem hora que a gente tem que tomar cuidado pelo fato seguinte. Primeiro, se eu tenho acesso, né, condição financeira para adquirir um determinado produto, eu tenho mais acesso do que outras pessoas. Então, é um ponto também que a gente tem que avaliar. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, o meu celular é um iPhone. E ele, na última atualização, nas últimas atualizações, ele criou um novo recurso que é chamado de escrever tela. Antigamente eu precisava de vários aplicativos para fazer isso. Ele já incorporou no seu software nativo. E depois ele criou um novo recurso, por exemplo, quando eu estou dentro do WhatsApp, as pessoas mandam aquelas fotos que assim, nunca eu tinha conseguido ver aquelas imagens, aquelas fotos, né, com aquelas charges, os memes, e aí é um novo recurso chamado reconhecimento de tela, que eu ativo e inativo, e eu tenho acesso a isso hoje. Só que não é todo mundo que tem a condição, porque a maioria não, né, boa parte não trabalha, ou não tem condição mesmo de adquirir esse dispositivo. O meu celular tem esse recurso, o do Ricardo não tem, o do fulano tem e o do ciclano não tem. Então, assim, hoje, quando eu e o Ricardo vamos falar muito sobre inclusão e acessibilidade, primeiro a gente fala, deixa eu testar a sua plataforma, deixa eu ver, porque os softwares evoluíram tanto, igual o NVDA, o leitor de telas para o computador, o VoiceOver do celular, o Talkback do Android, evoluíram tanto que às vezes se a sua plataforma não for nada acessível, ela já vai ser acessível por conta da evolução dos leitores. Então, também a comunidade desenvolvedora, e aí eu estou falando das grandes empresas, Google, Facebook, Apple, enfim, Microsoft, Amazon. A Amazon, ele já tem uma preocupação maior nesse sentido, e os nossos leitores, eles conseguem se adequar muito bem, mas os leitores de telas, eles estão vindo assim com a capacidade tão grande, que assim, são poucas coisas que não são acessíveis, igual esse sistema que eu utilizo lá na universidade, todo mundo fala, não é acessível, não é acessível. Eu virei e falei com o pessoal, eu só vou acreditar que ele não é acessível no dia que eu mexer na plataforma. E tudo que todo mundo falava assim, não é acessível, quando eu pus a mão, ele é 60% acessível. O que eu preciso fazer, dá para fazer com o leitor de tela. Algumas coisas, assim, é improvável, é impossível mesmo, mas 60% já é melhor do que nada, sabe? Então, hoje em dia, graças a Deus, essas evoluções assim, melhoraram demais a nossa vida. Então, quando a gente depara com empresas falando, mas meu sistema não é acessível. Não, peraí, deixa eu fazer um teste de acessibilidade. Deixa eu avaliar as possibilidades, tanto com o smartphone, quanto com esse leitor de telas, quanto com esse, e até navegador. Navegador diferente já está influenciando na qualidade dos testes. Então, só para acrescentar esse ponto aí, que também é muito interessante e vale a pena ser discutido. As empresas de tecnologia, elas avançaram, como você diz, porque é simples, eles enxergam todo mundo como cliente. Todos são clientes para eles, certo? É negócio, eles enxergam isso como um negócio, então eles têm que competir pelo cliente, não interessa quem é o cliente, e que a acessibilidade seja o diferencial, entendeu? Então eles correm atrás dessa situação, né, desse resultado aí, por isso estão na frente com esses produtos aí que
cada vez vem surpreendendo mais, né? Só que, infelizmente, assim, eu hoje tenho condição de comprar um iPhone, mas tem uma outra pessoa com deficiência que não tem e talvez nunca consiga ter um dispositivo desse que auxilie ela, né, no seu dia a dia, no seu trabalho. É por isso que a gente fala da importância do trabalho, porque o trabalho, além de ser, né, uma ferramenta de inclusão social, é também de empoderamento. Porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar, CLT, formal, não sei o quê, poucos meses depois eu falei, eu quero um iPhone, porque eu vi um amigo tirando uma foto com acessibilidade. E aquilo para mim era um empoderamento tão grande. Porque assim, o iPhone era o preço, era o valor do meu primeiro salário, do Ricardo também. Mas assim, a gente queria ter acesso a coisas que a gente não tinha antes, sabe? Por isso que a importância do trabalho, do que o Instituto Esther Assunção faz, do que é, né, do trabalho lá da auditoria, porque isso resgata a nossa autoestima e promove acesso. É muito bom, assim, é surreal, sabe? Eu acho que a acessibilidade tem que ser uma batalha também nossa constante, acessibilidade global, né? Eu tenho uma empresa que eu acompanho, e ela é uma empresa de teleatendimento gigante aqui do estado. E ela tem um monte de clientes, né? Tem bancos, tem a Copasa, CEMIG, etc., essas as empresas públicas. E aí essa empresa falando comigo que não tinha jeito, e tem uma tendência de falar que deficiência visual combina muito com o trabalho de call center, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe vamos dizer, um mito aí que é deficiência visual. Enfim, essa empresa falou, não, então vamos colocar as pessoas com deficiência visual. Enfim, através de mim, a gente fizemos uma parceria com a PUC. A PUC ficou 1 ano dentro da empresa, com especialistas, a universidade, a gente trouxe a academia, para descobrir no final que não tinha como tornar aqueles sistemas acessíveis. Não tinha jeito de usar leitor de tela, etc., para que pessoas com deficiência visual acessassem aqueles sistemas. Ou seja, a gente tem que acessar aquelas empresas que fizeram aqueles sistemas para que já o façam de forma acessível. Ou seja, todo aquele mito da pessoa com deficiência visual trabalhando no call center é um mito, realmente é muito difícil. Eu comprovei isso, que é muito difícil. Não é impossível, a gente tem empresas que eles estão, a gente tem até projeto nesse sentido, mas a maioria daqueles sistemas que se usam ali não são acessíveis e nem são passíveis de serem tornados acessíveis para as pessoas com deficiência visual. Eu já fiz a análise de uma empresa grande dessas, de call center, e o software é horroroso e é, assim, impossível mesmo. Eu já fiz um relatório, assim, para uma empresa e que realmente não dá. A gente também teve uma experiência semelhante e é engraçado como a gente, às vezes é mais fácil a gente falar com o desenvolvedor do leitor de tela, né, dar um feedback para o NVDA, por exemplo, que a gente está precisando de ler determinada coisa, do que falar com essas empresas que têm software em tudo enquanto é empresa, né, que são referência nesse mercado de software de gerenciamento e tal, como que é difícil a gente propor adaptações para elas. Às vezes a gente tem que, né, realmente encontrar em contato com o pessoal que desenvolve o leitor, que eles são abertos, né, e não necessariamente essas empresas que são líderes do mercado e que desenvolvem software para a maioria das empresas. A gente que entra nas empresas e sabe, né, a maior parte usa sistemas semelhantes e eles são muito difíceis, de fato, de ser adaptado, né. A gente teve experiência com telemarketing, com softwares de logística, que chegou num ponto que estava inviável, né? Que a pessoa estava lá e não tinha como adaptar, não tinha o que fazer mais, né? Deixa eu fazer uma pergunta para a doutora Patrícia nesse sentido. Doutora, espero que talvez você consiga responder, senão você pode mandar depois. Já que a gente está falando de acessibilidade, a LBI também prevê, né? A empresa está acessível, dá as condições adequadas para as pessoas com deficiência, isso está descrito lá no texto de lei. Será que o Ministério, ou sei lá, qualquer outro departamento, não poderia cobrar dessas empresas produtoras de produtos, softwares, inclusive essa acessibilidade? Porque ela começa na estrutura, né? Ela começa ali desde da gestação de algum projeto, de algum negócio. Será que teria alguma forma de ter uma fiscalização nesse sentido, de se exigir, cobrar, para que, vamos supor, uma empresa que desenvolve software de gerenciamento empresarial, ela já sair de lá, ele com recursos de acessibilidade, para na hora que a senhora bater lá na porta de uma empresa e falar, olha, eu quero que você compre, mas o software não é acessível, não tem como eu colocar pessoas. Não, peraí, é assim, essa empresa aqui, ela já tem, vamos... Porque eu acho que se começar lá da base, lá do embrião desses projetos, produtos ou serviços,
eu acho que a gente já consegue avançar ainda mais. O caminho é esse mesmo, Ricardo, você tem toda razão. A gente já tem cobrado acessibilidade, né? Você deve saber que a gente já começou, já tem 2 anos que a gente começou na fiscalização da acessibilidade. E essa empresa mesmo da PUC, o que eu solicitei a essa empresa foi exatamente que me passasse o nome da empresa responsável pelo software, para que eu possa notificar essa empresa responsável pelo software. Então, o caminho que você está falando é exatamente esse. E a gente tem uma boa notícia, alguns colegas do Rio Grande do Sul têm empresas lá, porque aqui em Minas a gente não tem muitas, mas eles têm empresas fabricantes de software no Rio Grande do Sul. Eles notificaram e, ao contrário do que parece, não foi difícil para as empresas fazerem a adequação. Estou falando um exemplo lá. Na verdade, foi muito mais simples, foi aquele choque inicial da empresa, depois eles viram que era muito mais simples deixar o programa acessível, né? Isso aí é uma prova, mais uma prova da invisibilidade, né? Muitos já estão enxergando como clientes, concordo plenamente com o Sevieto, tanto que as plataformas aí de redes sociais, etc., elas estão querendo, se adaptando, né? O Instagram põe até legenda, não sei o que, etc. e tal agora, mas a gente tem aí, na base dos softwares, a gente tem que sim notificar, concordo plenamente. O problema é que a gente não tem braço e perna suficiente, mas o caminho é esse mesmo. Eu queria colocar uma coisa nesse sentido, né, da importância das ações pedagógicas. Eu participo de um grupo de empreendedores do Brasil todo, do Itaú, e ano passado eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Hackathon, que é um evento onde se reúne programadores, designers, pessoas que trabalham nessa área. E é uma meninada danada, e eu falei muito de improviso, porque eu estava em São Paulo, e aí eles pediram para eu falar. E o meu assunto foi esse, perguntar para eles se eles pensavam de quem estava do outro lado da tela, e falar um pouco de pessoas com deficiência. E pasme, eu estava em São Paulo, né? Eu estava dentro do Cubo, que é um prédio que tem lá, um evento só para desenvolvedores e design, e foi uma novidade para eles. No final, eles vieram atrás de mim e falaram, nossa, nós nunca pensamos nisso, a gente pode conversar com você? Então, assim, eles pensam muito em fazer um site, um programa, uma plataforma intuitiva, mas eles pensam apenas nos neurotípicos. E aí eu vejo uma questão, né, a pobreza social que nós temos. Eu falo da minha geração. Eu não tive nenhum colega com deficiência na minha sala. Eu não tinha amigos com deficiência. Então, a minha casa também não era adaptada, porque isso não fazia parte da realidade. Então, eu vejo que nós que trabalhamos com pessoas com deficiência, nós temos um desafio, que é o desafio pedagógico. Muitas vezes as discussões, elas ficam muito inflamadas, às vezes até ideológicas, e às vezes eu vejo que quem está do outro lado não tem noção do que a gente está dizendo. Eu fui muito bem recebida, acolhida nesse evento, e eu fiquei, assim, perplexa de ver um tanto de design desenvolvedores que nunca tinham pensado nisso, numa plataforma acessível, na acessibilidade. Então, eu penso na nossa responsabilidade de educar a população e de realmente ter uma possibilidade de levar o que a gente chama de uma acessibilidade atitudinal. Porque ser intuitivo, né, é ser intuitivo para todas as pessoas, né, inclusive para os idosos também. Então, assim, como que é isso? Eu perguntei para eles, né, vocês têm contato com o vovô, com a vovó, como que é, né, o tamanho da letra para quem tem, né, dificuldade, vista cansada, como que é isso? E eles não pensam nisso. Então, hoje é uma geração que fica muito ligada, muito antenada e perde o contato social. Então, a gente tem que ter uma forma de educar essas pessoas, sabe? Eu acho que desde a pré-escola, desde o jardim da infância, e em todos os nichos sociais, para que as pessoas com deficiência se coloquem, né? Tem essa frase, né? Nada sobre nós sem nós, né? Eles têm legitimidade de falar quais são as dificuldades, os desafios que eles enfrentam, e a nossa obrigação enquanto sociedade é dar acesso. Então, eu vejo que isso também é muito importante. Eu vejo isso com as empresas também. Quando eles pedem pessoas com deficiência, eles ficam pensando no fenótipo, né? Aí eles pedem assim, você tem alguém com síndrome de Down? Porque eles querem mostrar que tem alguém com deficiência na empresa, né? E aí, assim, eles não querem adaptar nada, querem levar uma pessoa com síndrome de Down para virar quase um ursinho puff dentro da empresa. Então, é complicado até a gente conversar e colocar a pessoa com deficiência como protagonista da própria história. E aí, quando você pega essa pessoa, ela nunca foi protagonista nem dentro do próprio lar.
Então, eu chamo atenção para esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, que nós temos que fazer, tanto com a pessoa com deficiência, com a família, mas também com a sociedade, para que a gente chegue nesse ponto ideal. Eu acredito que hoje o Brasil tem uma legislação muito robusta. Eu concordo com a Patrícia, que a gente sofre vários ataques, essas tentativas de retrocesso, né? E eu acho que é uma prova, sabe, para a gente ver se a gente está firme mesmo. Mas ainda falta muita veracidade, ainda falta muita prática para que essa legislação se cumpra. Eu não conheço nenhum outro lugar no mundo onde se tenha uma legislação como a nossa, né, Patrícia? Não tem, não existe, né? Mesmo a legislação de cotas, se você for pensar, por exemplo, na Alemanha a gente pensa no máximo, na Alemanha a gente tem aquilo que a gente chama de cota mista, né? A empresa pode contratar para trabalhar nela ou ela pode contribuir para um fundo. A maioria das empresas prefere contribuir para o fundo. A grande maioria. Então, todos os lugares em que a legislação foi feita desta forma, houve um esvaziamento da presença de pessoas com deficiência no trabalho. Ou seja, eu prefiro pagar e tê-los bem longe de mim, sendo qualificados, treinados, o que for, mas bem longe de mim. E eu digo para vocês da minha prática da fiscalização. A acessibilidade, vamos falar mais da arquitetônica, ela é muito mais bem aceita pelas empresas do que a contratação. Quando eu faço uma fiscalização de acessibilidade, as empresas rapidamente fazem um programa de custos, etc, e me apresentam os planos, não tem aquele blá, 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 da impossibilidade de fazer acessível como existe da contratação. Então, às vezes eu tenho colegas no Brasil, auditores, que falam, eu tenho horror dessa fiscalização de acessibilidade, até para o medo, para uma falta de treinamento, a gente tem que se treinar, não é fácil mesmo, muitos auditores não têm, a gente não tem a formação nisso, tem que estudar a norma de ABNT, não é mole isso não. Mas eu digo para eles, olha gente, é muito mais fácil essa fiscalização do que o convencimento e a sensibilização da própria contratação. Porque a empresa ela passa por um processo de ver para crer, né? Para ela passar a contratar as pessoas com deficiência. Eu lembro bem da passagem nossa no Instituto, fazendo esse trabalho em contato com as empresas. A partir do momento que eles viam duas pessoas com deficiência atuando, seja dando palestra ou indo lá vender, aplicar a metodologia da assessoria, a empresa começava a ver pessoas com deficiência de outra maneira. Porque eles primeiro tinham que ver para crer, para depois começar a acreditar nas pessoas com deficiência, ver um pouquinho das possibilidades para incluir. E aí eu faço uma meia-culpa nossa, né, das pessoas com deficiência, porque muitos preferem ficar mesmo na zona de conforto, se fazem de vítimas, ao invés de mostrar que pode, que tem condição, fica fazendo corpo mole. Cara, quantas coisas, quantas questões eu já me deparei sem nenhuma acessibilidade, e mesmo assim eu contei 3, 4 tabs para chegar no ok, para eu conseguir fazer. Então, assim, eu faço uma meia-culpa, que isso também tem que partir de nós, pessoas com deficiência, a querer mostrar mais, a querer participar, a não se dar por vencido no primeiro não. Porque, assim, eu acredito muito que as pessoas elas cometem algum tipo de preconceito, resistência. Na maioria das vezes não é porque a pessoa é ruim, porque as pessoas são más, não é nada disso. Eu acho que é por falta de convívio, conhecimento, de parar, perguntar. Então, assim, tem pessoas que recebem uma pergunta, como que você sabe? É uma pergunta muito comum que a gente escuta, né? Como que você sabe que fulana é bonita? Aí você tem que parar e explicar. Mas tem gente que já apela, já fecha a cara, já não quer saber, você tá me ofendendo. Então, assim, eu acho que a vida e nós, pessoas com deficiência, temos que levar essa interação com as diferentes classes da sociedade de forma leve. Porque eu acho que a gente começa essa transformação, essas acessibilidades, essas oportunidades atitudinais, devagarinho, conquistando aos poucos. E eu acho que esse também é um caminho. E é importante as empresas também se atentarem para isso, né? Perguntar mais, ouvir mais, querer entender mais. Eu acho que esse é um caminho até mais importante do que a acessibilidade arquitetônica. Porque eu já entrei em empresas completamente acessíveis, mas não tinha pessoas. Eu já entrei em empresas que não tinha nem acessibilidade, mas tinha pessoas com atitude, que carregavam a pessoa na cadeira de roda, que levava ao banheiro, enfim. A discussão está muito rica, mas nós estamos adiantados no nosso horário, então eu queria abrir para as considerações finais, né, do Ricardo, do Romário e da Patrícia, mas eu queria agradecê-los por aceitarem o nosso convite para discutir esse tema, porque é um tema que tem que estar na discussão.
e tem que estar mobilizado, né? A gente não é ilha, nós somos rede, então tá todo mundo trabalha, tá todo mundo no mesmo barco, então a gente tem que ter esses momentos de troca para ouvir as experiências das outras pessoas, os pontos de vista das outras pessoas, envolver mais pessoas nessa nossa luta que é diária, né? Que recebe ataques, então é importante a gente sempre ter momentos como esse. E ao longo da minha trajetória dentro do Estéreo Assunção, eu falo que hoje, depois do tempo que eu estou lá, isso deixou de ser meu vínculo de trabalho e passou a ser causa minha também, né? Porque a partir do momento que eu fui conviver com pessoas com deficiência, que elas entraram na minha convivência, que são amigos hoje, que estão convivendo, foi aí que eu aprendi como conviver com pessoas com deficiência. Então, a gente sempre fala que a convivência é a melhor escola. A gente precisa se abrir para esse processo de transformação, né? De cultura, dos nossos valores internos, que, como a Natália disse, a gente não teve essa vivência. Hoje as crianças têm, né? Hoje, com os programas de educação inclusiva, as crianças começam a conviver com crianças com deficiência muito cedo, né? E aí a gente consegue minimizar esse preconceito, porque elas começam a conviver muito cedo. Então, no mais, a gente só tem a agradecer a todo mundo que participou, que todo mundo que está aqui conosco até esse adiantado do horário. Eu queria mostrar para vocês algo que a gente quer presentear nossos palestrantes, né? Que é audiodescrição Ricardo e Romário, é uma árvore de Natal feita pelos educandos do SENS, ela é feita de festão verde, tem balas, né? Porque na pandemia todos nós engordamos, né? Então a gente vai mandar entregar para os nossos palestrantes esse mimo, né? Estamos em épocas festivas. E agradecê-los muito pela participação. Quero abrir para as considerações finais agora da Patrícia e do Ricardo e do Romário. Mas, assim, somos muito gratos a todos vocês que estiveram aqui conosco nesse momento. Eu que queria agradecer, que coisa linda. Fiquei até emocionada aí com o mimo que vou receber, adorei. Posso ficar aqui mais umas 3 horas. Aí foi produzido pela nossa instituição irmã, né, que é filha da dona Esther também, que é o Senza, são os educandos do Senza que fabricam essas peças e outras, né, para quem tiver interesse, né, em conhecer o trabalho do Senza, em conhecer o trabalho dos educandos, né, entre nos sites, redes sociais, que é um trabalho muito legal, e tem outros mimos de Natal lá, né, que, né, nós estamos nessa época festiva, e outras coisas que os educandos produzem, e são formas deles se sentirem dignos também através do trabalho, dentro das possibilidades dele, então acho que carrega um simbólico que vem bem a calhar no que a gente está discutindo hoje. Com certeza. Olha, queria agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa, foi uma noite bem gostosa, descontraída, e isso que é bom, a gente poder a pandemia tem nos proporcionado isso, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Instituto e estou sempre à disposição. Só tenho a agradecer aí. Muito obrigada e um final de ano bastante abençoado para todos. Também gostaria de agradecer a presença de todos, né, que ficaram até aqui, esse horário, ao Instituto pela confiança, pelo convite. Muito obrigado aí, Cíntia, Maria Eugênia, Natália, todas as pessoas. E deixar a seguinte mensagem, né, para gestores de empresas que estão aqui, até esse avançado, e vai ficar gravado também, elas podem escutar. No pós-pandemia será necessário oportunidades. Todos nós tivemos oportunidade algum dia na vida, que seja do primeiro emprego, que seja para entrar na escola, tudo na vida começa com oportunidade. Então, no pós-pandemia, nós, pessoas com deficiência, com certeza, precisaremos de oportunidade. E aí tem muitos gestores e pessoas que ficam assim, mas o Ricardo e o Romário, eles são a exceção. E eu falo para todos vocês, não somos a exceção. Somos a regra. O que normalmente são as exceções são as oportunidades que são oferecidas às pessoas com deficiência. Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer também, deixar um abraço afetuoso e carinhoso para todos vocês. Se a gente não se falar, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que 2021 chegando cheio de novidades, coisas boas e com boas oportunidades para todos nós. Oportunidades de crescimento, oportunidades de melhorias e seguindo com a nossa missão. Todos aqui que estão reunidos, com certeza tem alguma história relacionada à inclusão. E se esse é o ponto comum que nos une, isso já nos deixa muito felizes. Então, um abraço e muito obrigado ao pessoal do Instituto Estéreo Assunção, a Natália, que nós tivemos o prazer
te conhecer na live. Maria Eugênia, um beijo, saudade da senhora. E, Cíntia, até breve, viu? Tchauzinho.